Bom, galera, então continuando o assunto de arrays, a nossa nova estrutura para armazenar dados, a gente vai agora para a parte de ordenação do arrays. A gente viu como declara, como inicializa. Então vamos ver como ordenamos os valores. Então digamos que a gente declarou um array int lista de tamanho 5. Então a gente já inicializou com os valores 7, 2, 18, menos 1 e 0. Se eu quisesse ordenar esse array, como é que eu faria? Para ordenar, a gente pode ordenar da forma crescente, tá? Então, se eu quisesse ordenar dessa forma, a gente poderia utilizar um bubble sort. Bubble sort já é um algoritmo pronto que a gente pode utilizar para ordenar os arrays. Isso foi feito através de estudos e tal. Então, a gente vai entender como funciona o bubble sort. Depois vamos tentar organizar em um pseudocódigo simples. E aí a gente usa esse pseudocódigo para escrever o nosso código em C++, beleza? Então, para usar o bubble sort, a gente vai precisar de um array. O nosso array aqui do tipo inteiro pode ser double, inteiro, um array de valores, tá? A gente vai precisar de uma variável auxiliar. Esse volta, comparação e total de comparações são os dados que a gente vai obter durante a nossa ordenação. A gente vai entender direitinho durante o processo, para que isso serve aí. Mas de variáveis, o que você precisaria criar no seu programa seria uma variável simples, do tipo inteira, auxiliar, com o nome auxiliar, né? E um array de 5 elementos. Então vamos começar a ordenar esse array aí. Esse bubble sort, ele tem o esquema da seguinte forma. Primeiro você vai pegar os elementos, o primeiro elemento, e vai comparar com o próximo, ou seja, com o segundo elemento. Depois você vai pegar o segundo elemento e vai comparar com o terceiro, depois o terceiro com o quarto, e depois o quarto com o quinto elemento. E isso a gente vai fazer várias vezes. Então, a primeira comparação que a gente vai fazer é o primeiro elemento com o segundo elemento. Então, 7 é maior que 2? Nesse caso, a gente permuta os dois elementos, ou seja, troca as posições a que eles pertencem. E agora, o 7, que era o primeiro, foi para o segundo elemento, e o 2, que era o segundo, foi para o primeiro. A gente trocou os dois. Então, vamos fazer isso agora. O segundo com o terceiro. Veja que a gente está contabilizando as comparações. Então, toda vez que a gente fizer uma comparação, né, a gente vai contabilizar aqui, em comparações. Então, a próxima comparação vai ser 7 é maior que 18? Não. Então, isso vai ser falso. Então, a gente não faz nada, deixa da forma que está. O próximo, né? O terceiro elemento com o quarto. 18 é maior que menos 1? Sim. Então, a gente troca da mesma forma que a gente fez no primeiro caso. Troca os elementos. E, por fim, faz o penúltimo com o último elemento. 18 é maior que 0? Sim, também. Então, true. E a gente permuta. Completamos uma volta, ou seja, fizemos comparações com todos os elementos. Quando a gente completa essa volta, percebe-se que a gente garante que o maior elemento ele vai estar no último elemento, ou seja, ele vai ser o último elemento, né? O maior número vai ser o último elemento do array. Veja que o maior era 18, ele estava por aqui, e foi lá para o final. Cada volta a gente vai garantindo um determinado maior. Então, se a gente completou uma volta, a gente vai para a segunda volta. E nessa volta a gente vai fazer o mesmo processo, tá? Então, vamos comparar o primeiro com o segundo com o terceiro com o quarto. Então, o primeiro elemento é maior que o segundo, ou seja, 2 é maior que 7? Não. E então a gente não faz nada. 7 é maior que menos 1? Verdadeiro. Então a gente troca. E 7 é maior que 0? Sim, então a gente troca também. Pergunta: a gente precisa comparar o 7 com o 18? Se a gente garantiu que o último elemento é o maior número do conjunto, logo não tem nenhum maior número do que ele. Então, qualquer comparação com ele vai dar falso. Qualquer comparação de maior do que ele vai dar falso. Então, a gente não precisa mais fazer comparações com o último elemento, ou seja, o 18. Então, aqui a gente já pode terminar a nossa volta. Perceba que nessa volta a gente fez 3 comparações. Na outra volta a gente fez 4 comparações. E o total de comparações ele tem aí na tela 7. A gente vai precisar desses dados depois. Então, podemos reiniciar nossa volta e a gente vai para a terceira volta. 2 é maior que menos 1? Sim. Então, a gente troca, permuta, né?
A mesma coisa com o 2 e o 0, a gente troca também, já que o segundo é menor do que o primeiro. E pergunta novamente. Na primeira volta, a gente garantiu que o 18 é maior do que todos. Na segunda volta, a gente garantiu que o 7 é maior do que todos, com exceção do 18. Então, se o 7 é maior que o 18, eu preciso comparar o 2 com o 7? Não. Porque eu já garanti que o 7 é o segundo maior. Então, a minha volta já pode terminar aqui. Então, já vou na volta quarta. Na quarta volta, né? Menos 1 é maior que 0? Não. Então, a gente termina aqui. Perceba que nosso array já está ordenado. Menos 1, 0, 2, 7, 18. Em cada volta, a gente garantiu um maior. Então, na primeira volta, o primeiro maior. Na segunda volta, o segundo maior. Na terceira volta, o terceiro maior. E na quarta volta, o penúltimo maior. E o que sobra, né, o primeiro elemento vai ser o menor item de todos. Então, no total, a gente fez 10 comparações, né, e 4 voltas. Agora, vamos analisar esses dados que a gente obteve. É necessário fazer 4 passagens para um array de 5 elementos. No caso, a gente colocou volta ali, né, o nome. Então, é necessário fazer 4 voltas para um array de 5 elementos. Então, se a gente fizesse esse mesmo esquema, esse mesmo processo para vários arrays de tamanhos diferentes, a gente ia perceber que o número de passagens, ou o número de voltas, vai ser o número de elementos, ou seja, o tamanho do array menos 1. Então, nesse caso, esse array tem 5 elementos, mas a gente só fez 4 voltas, ou 4 passagens. Então, a gente pode obter o número de passagens por essa subtração aqui. Certo? A gente vai utilizar isso aqui no código. Agora, vamos analisar o número de comparações por volta. Na primeira passagem, a gente fez 4 comparações. Então, garantimos que o 18, né, o primeiro maior. Na segunda passagem, a gente só fez 3. Na terceira, 2. E na quarta, 1. Ou seja, a gente vai diminuindo o número de comparações a cada passagem, a cada volta. Então, percebe-se que o número de comparações diminui 1 a cada volta. Então, o número de comparações que a gente faz por volta vai ser o número de elementos menos a passagem atual. Não é? Então, se a gente pegasse o número de elementos do primeiro caso que a gente viu, que é 5, e subtrair da passagem atual, então, digamos que eu estou na primeira passagem. Então, eu faço 5 menos 4, menos 1, e vai resultar em 4. Se eu estiver na segunda passagem, então eu vou fazer 5 menos 2, 3. 3 comparações. Se eu estiver na última passagem, ou seja, 4, então eu faço 5 menos 4, e vai me resultar em uma comparação. Né? E a gente precisa lembrar que a primeira posição do array é 0. Agora vamos construir isso lá no código, no dev. Então, vamos colocar aqui como mensagem ordenando arrays. Vamos fazer o seguinte, vamos aprender uma coisa a mais. Vamos pedir para o usuário um array, né? Um conjunto de elementos. Então, para fazer diferente do exemplo, vamos pegar 10 elementos, um array de 10 elementos. Então, int números 10. A gente não vai inicializar, porque a gente vai receber isso do usuário. E como é que a gente poderia fazer para receber do usuário? Ora, com um for. Se a gente precisa preencher cada elemento, então a gente pode usar um for. Então, int números, id igual a 0, ou recebe 0, na verdade, perdão. Aqui, enquanto o i for menor que, qual é o valor que a gente coloca aqui? O número de elementos do array, então 10. E aqui o i++ para ficar mudando a posição do elemento. Aqui a gente utiliza o cin para receber uma entrada do usuário, e em seguida a gente coloca a posição do array. Então, i. Então, quando ele digitar o primeiro valor, o primeiro número vai para a posição 0 do array. O segundo valor vai para a posição 1, porque começa do 0 e vai até o 9, né? Um número menor que 10 é 9. E isso vai fazer 10 vezes, né? Já que a gente vai de 0 até 10, então 10 vezes. Certo? Então, com isso a gente consegue receber dados do usuário. Mas para deixar melhor aqui, vamos colocar assim. No caso que a gente quer fazer é isso aqui. Cout. Agora sim, digite
for, a gente coloca o i aqui, né? Aí aqui vai ser o primeiro, o segundo, o terceiro, então vou colocar o a e 2 pontos. Agora sim, percebe que como eu coloquei dois comandos, a gente precisa colocar as chaves. Vamos tentar executar e tá aí. Agora ficou estranho, né? 0 e mais 1. Se a gente colocar aí mais 1, vai ficar assim. Então, se a digitar 1, 2, 3, 5, 7, 8. Ou seja, ele recebeu 10 elementos. Vou colocar só um espaçozinho aqui, depois dos 2 pontos, pronto. Então, a forma de receber os dados, né, já está feita. Agora falta a gente ordenar. Para ordenar, a gente vai ter que utilizar os dados do algoritmo, do pseudocódigo que a gente montou, né? Então, vamos colocar aqui no comentário a primeira coisa. Essa fórmula aqui das passagens e a outra fórmula do número de comparações. Então, tá aí as nossas duas fórmulas. Vamos montar. Percebe que as passagens, eu faço uma passagem e faço um determinado número de comparações. As comparações, elas são feitas com o primeiro elemento com o segundo com o terceiro com o quarto. Então, se eu tenho que ficar trocando as posições do array, eu preciso possivelmente de um for. E se eu faço isso várias vezes, ou seja, um determinado número de repetições, então eu preciso de outro for para fazer essas repetições. Logo, no total, a gente vai ter que utilizar dois for. Então, vamos utilizar o primeiro for para ficar fazendo as voltas. Então, vamos colocar aqui passagem. Vou colocar um sign, que já aqui não precisa ter o sinal negativo, né? Então, passagem 0, ponto passagem. For menor. Menor do que o quê? Então, menor do que o número de elementos menos 1. Então, se eu fizer aqui para o nosso array, a gente tem 10 elementos. Então, se eu colocar 10, ele vai fazer de 0 até 9, ou seja, 10. E está errado, né? A gente só precisa fazer um a menos do número de elementos. Se tiver 10, a gente só vai precisar fazer 9. Então, a gente precisa colocar um 9 aqui. Então, a gente vai de 0 até 9, contabilizando 9, ou de 0 até 8, já que aqui é menor, né? Então, a gente vai de 0 até um número menor do que 9, ou seja, 8. De 0 a 8, a gente só faz 9 passagens, que é o necessário para fazer a ordenação. E aqui a gente faz passagem mais mais. Pronto, o primeiro for está feito. O segundo for, a gente vai utilizar para fazer as comparações. Vocês viram que as comparações elas meio que vão andando pelos elementos, né? Então, primeiro com o segundo com o terceiro. Então, como é que a gente faz aqui? Da mesma forma, a gente faz o sign, comparação. Começa com 0. E aí, comparação vai ser menor. Menor do que o que? Então, a gente olha lá em cima. O número de comparações vai ser o número de elementos menos a passagem atual. Então, o número de elementos, 10, menos a passagem atual. Quem é que fica armazenando a minha passagem atual? Passagem, né? Porque no primeiro loop ela vai ser a passagem 0, depois a passagem 1, a passagem 2. Então, passagem é quem vai estar armazenando a passagem atual. E para mudar a comparação, né, é só fazer comparação mais mais. A comparação, como é que a gente faz? Veja, lembra que quando eu faço uma comparação, né, a gente recebeu true ou false. Então a gente pode utilizar isso do if para fazer uma determinada ação. Então, como é que a gente faz a comparação? A gente pega um primeiro elemento, a primeira comparação, né? O primeiro elemento. Então, vamos fazer assim: números. A gente faria 1 ou 0, já que é o primeiro, né? Menor do que números 1. Então, a gente pegaria o primeiro elemento e depois o próximo.
Mas isso aqui não é um caso geral. A gente faz essa comparação só para o primeiro e o segundo elemento. Se a gente quisesse fazer isso para todos os casos. Então, do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro. Então, a gente não vai poder utilizar um número fixo aqui. A gente vai ter que utilizar um número que fique se alterando o valor. Então, a gente pode utilizar a comparação. Beleza, se comparação é zero, como é que eu faço para pegar o próximo elemento? É só fazer comparação mais um. Então, no primeiro loop, comparação é zero. Então, a gente estaria comparando o primeiro elemento com o segundo elemento, ou seja, o elemento 0 com o elemento 1. No próximo loop, comparação seria 1. Então, a gente compararia o elemento que está em 1 com o elemento que está em 1 mais 1, ou seja, em 2. Opa, aqui é maior, né? Porque a gente sempre vê se o anterior é maior do que o primeiro. E se isso aqui for verdadeiro, se for true, o que é que a gente fazia? A gente permutava os valores, não era? Então, para isso a gente vai precisar daquela variável auxiliar que a gente fez lá no slide. Então, aux. Não precisamos inicializar, já que a gente não vai utilizar o mais nela. Então, como é que a gente faz para trocar os valores? Da mesma forma que a gente fez lá no slide. Fazemos aux recebe números comparação mais um, números comparação recebe o anterior mais um, né? Recebe o anterior, então é esse aqui que é o anterior, o elemento anterior do array. E o elemento anterior do array recebe o que está em aux. Veja aqui, eu não tenho como trocar diretamente um pelo outro, porque se eu fizesse número comparação isso aqui direto, então eu perderia o que está aqui em comparação mais um. Eu perderia simplesmente. Então, por isso que eu tenho que utilizar o aux para armazenar, né, para me auxiliar a fazer a permuta, a troca. E como eu tenho 3 comandos, eu preciso utilizar as chaves no if. Então a comparação está feita aqui. O for, faltou colocar aqui as chaves, né? Não precisa, já que a gente só tem um único comando que a gente... Ou quando a gente tem uma única estrutura, a gente não precisa colocar. Mas eu gosto de colocar para ficar mais marcado, né? Separado. Então, isso aqui faz a comparação. Isso aqui muda as comparações. E isso aqui muda as passagens. A gente já pode testar, mas a gente não vai receber nenhum resultado. Então vamos copiar esse for aqui. Ele vai servir como base para a gente fazer um for que imprime os valores. Então aqui seria números, abre colchetes, a gente colocaria aqui i, fecha colchetes, igual, e tá aí, né? Vamos colocar um inline aqui para separar. Vamos colocar aqui números ordenados. Ordenados. Vamos lá. Pronto. Vou colocar 2. Então vamos ver se isso funciona. Digite primeiro, então vamos colocar a pior forma que a gente pode colocar em um array que a gente ordena na forma crescente é colocar ele da forma decrescente, né? Então colocamos aqui 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Números ordenados. E aí ele não imprimiu o resultado. Por quê? Vamos ver o que a gente fez. Porque a gente colocou um CIN aqui e esqueceu de tirar. Então, se a gente tirou o CIN, não precisamos mais disso. Sim, e aqui faltou pegar o elemento, né, do array. Pronto. Agora vai. Só que não, né? Vamos ver o que faltou aqui. Faltou o operador de inserção no string. Vamos tentar de novo. Agora sim. 10, 9, 8, 7. E tá aí. Mais um rimo. Faltou um endline aqui. Porque ele ordenou, mas ficou ruim de ver, né? Então vamos colocar 9. Agora sim. Ó, vejam que estava do 9 até o 0. E agora está do 0 até o 9.
Beleza. Legal, né? A gente ordenou o array. Agora vamos ver se a gente fez certo mesmo. O número de passagens é o número de elementos menos 1, então 9. Então ele vai de 0 a 8, 9 passagens no total, certo. Número de comparações. Número de comparações, número de elementos menos a passagem atual. Então, número de elementos 10 menos a passagem atual. Então, na primeira passagem, se a gente tivesse 5, a gente faria 4 comparações, não é? Então, se aqui fosse 5, se a gente fizesse 5 menos passagem, passagem é 0. Então, aqui seria 5 comparações. Ou seja, a gente está fazendo sempre uma comparação a mais do que a gente deveria. Então, para otimizar isso aqui, a gente pode diminuir menos 1. Né? Então, opa. Então, se a gente fizer aqui, é todo doido aqui. Tá aí o número ordenado de novo. 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9. A única coisa que de diferente é que a gente está diminuindo o número de comparações. Ou seja, a gente está deixando o programa mais rápido. Então, esse era o programa que eu queria mostrar para vocês hoje, a forma de construir. E na próxima aula a gente vai ver o último assunto, né? O assunto de arrays bidimensionais. Então, vejo vocês na próxima.